Leidson chegando. Boa noite, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Tá, eu tô tentando entrar no computador por algum motivo, não consigo entrar no computador, mas consigo entrar no celular. Eu gostaria de ficar no computador, acho mais agradável, mas estou aqui. Tá ótimo. Deixa eu ver. Bom, gente, o chat está aberto para as pessoas se comunicarem. Agora que já está gravando, então, boa noite, gente. Aos poucos eu vou falando com vocês aqui e colocando as pessoas para dentro da sala. Nós estamos com o número de 28 pessoas. Bom, eu sou Fabrício Moser, eu sou ator, diretor, professor, pesquisador do teatro. Sou bacharel em artes cênicas pela Federal de Santa Maria. Tenho um mestrado na Unirio, aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estou cursando doutorado na Universidade de São Paulo. Bom, esse evento, né, que a gente deu o nome de Teatro e Inclusão, Diálogos sobre Modos de Fazer, é um evento que já nasce, né, entendendo as suas limitações, né, a partir do que eu fui divulgando e também eu fui tentando produzir o evento, eu percebi algumas limitações que não deu tempo, porque também não tem recurso. É um evento feito graças à disponibilidade das pessoas que eu conheço e convidei, que eu sei que trabalham na interface teatro e inclusão. Então, eu convidei essas pessoas, me senti provocado. Um dia, mandei um monte de mensagem para um monte de gente, falei, vamos fazer, e todo mundo topou. Então, esse evento, ele não tem nenhum recurso, né? E, com isso, ele tem limitações. Então, a gente não tem, por exemplo, Libras, que era uma coisa que eu achava que seria fundamental ter nesse evento. E alguma pessoa. Eu fui divulgando, e daí as pessoas falaram, não vai ter Libras, né? Eu explicando, gente, olha, não tem, né, o recurso para Libras, porque eu fiz nesse horário, porque atingir mais gente, e esse horário não, a gente não conseguiu, por questões institucionais, alguma instituição que desse o apoio no horário para a gente fazer o evento. O evento já vinha sendo planejado anteriormente, o apoio da Universidade Federal de Santa Maria apareceu depois, então, infelizmente, a gente não tem Libras aqui, né? Uh, Espero que a gente tenha no próximo, ou quando a gente for levar o material para o YouTube. Bom, o e-mail saiu errado do evento, gente. Foi eu que fiz tudo, que organizei tudo, que tentei fazer tudo nas minhas horas vagas. Então, mesmo assim, a gente teve 73 inscritos, pessoas de todos os DDDs aí do Brasil, gente de fora do país também, tem amigos aqui de Portugal, pessoas que a informação chegou até lá. Então, a gente cabe 100 pessoas aqui, a gente tem 70, vai ter 73, né? Dizer que temos vagas, se vocês quiserem convidar mais pessoas. Então, eu quero agradecer as pessoas que eu convidei, pessoas que eu nem conhecia, eu só conhecia mulheres que trabalhavam com inclusão. Isso foi uma coisa que eu percebi nesses 10 anos. Que eu agora sei que tem homens que trabalham com inclusão, mas quando eu percebi isso e fiz essa postagem, eram só mulheres que eu conhecia que trabalhavam com teatro e inclusão nas mais variadas condições neurobiológicas. Isso a gente vai ver aqui. Pessoas trabalhando em diferentes, porque a inclusão ela é tão diversa, né? Uma pessoa que e a gente vai ter, ao longo dos dias, pessoas que trabalham com todas essas condições neurobiológicas que vai enriquecer muito. Então, eu quero agradecer muito essas pessoas que ofereceram, que estão aqui hoje, né, as pessoas que estão aqui hoje e que vão estar conosco nos outros dias. Com certeza, muita gente vai se beneficiar dessa conversa, vai abrir um caminho para outras pessoas que também querem promover inclusão através do seu teatro. Eu quero agradecer ao FSM, a professora Raquel Guerra, que me deu uma força, eu ia pedindo as coisas para ela, ela ia conseguir um bolsista para fazer a arte. Então, assim, a gente foi conseguindo com a força e com o contato com todo mundo, uma palavra, um gesto, alguma coisa bonita em prol do nosso encontro que está rolando aqui agora. E antes de começar, então, eu vou só tentar vender o meu jabá aqui, que eu também trabalho, né, com inclusão e teatro. Dizer para vocês que eu vou dar uma oficina no próximo sábado. Quem quiser fazer a minha oficina de teatro e inclusão, trabalho há 10 anos, pode conhecer um pouco mais do meu currículo, é só acessar o Simpla ou me achar nas redes sociais aí.
Tem o canal no YouTube, Teatro em Quarentena, que é para onde esses vídeos vão, e lá eu também compartilho vídeos sobre jogos teatrais com adaptações inclusivas, baseando na experiência que eu tive com a neurodiversidade, o autismo, o TDAH. E é isso, gente. A gente vai convidar 3 pessoas aqui que eu não sei muito, vão falar sobre suas experiências com teatro e inclusão. E isso não tem nenhum tom acadêmico ou professoral, e é um bate-papo, então a gente vai até 20 minutos para cada uma das 3 meninas falarem, e depois a gente abre para um bate-papo aí, perguntas, o chat eu acho que está aí para a gente trocar essas informações nesse tempo. Acho que é isso. Então, eu vou repetir meu nome e vou tentar me audiodescrever. É a primeira vez que eu vou fazer isso, acho super importante, né? Caso a gente tenha alguém aqui com baixa visibilidade ou uma pessoa cega. Bom, meu nome é Fabrício Moser, eu sou um homem. Segundo o IBGE, eu sou pardo, né? Da cor parda. Sou um homem mestiço, tenho barba cheia, sou um pouco calvo e agora estou com o cabelo comprido. Estou de camiseta branca e no fundo da minha imagem, do meu quadro, tem os livros, uma penteadeira, um quadro, uma porta e um outro quadro com uma máscara do Fantasma da Ópera. É isso. Então, a partir de agora, eu vou tentar acompanhar o tempo aqui. Vamos começar com a Márcia, né? Márcia, eu vou pedir para você, então, se audiodescrever para quem está aqui conosco e depois contar um pouco da sua experiência. Eu só vou, antes disso, eu só vou apresentar ela. Calma aí, gente. Bom, Márcia Bercelli, artista da cena e professora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em artes cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, líder do grupo de pesquisa Teatro Flexível, Práticas Cênicas e Acessibilidade do CNPq-UFSM. Mais uma pessoa chegando. Então, Márcia, fica à vontade para abrir o nosso bate-papo aí sobre teatro e inclusão. Como é que você faz com esses dois saberes aí? Obrigada, Fabrício. Então, boa noite a todas, todes e todos. Eu vou já informar que o sinal de internet aqui na minha casa à noite ele oscila um pouco, porque eu moro no meio de um bairro aqui no interior do Rio Grande do Sul. Então, vocês me avisem, tá? Qualquer coisa, se eu travar, qualquer coisa acontecer, por favor. Eu também divido o espaço com 2 cães, então talvez em algum momento eles se manifestem. Já informo vocês também sobre isso. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanho escuros. Meus cabelos são cacheados, eles estão soltos, passam um pouquinho dos ombros. E estão divididos para a minha direita. Eu uso um óculos de armação entre quadrada e arredondada, armação escura. Tenho lábios finos, o meu lábio superior é mais fino do que o meu lábio inferior. Eu estou usando uma blusa preta de mangas longas e atrás de mim, pelo recorte da câmera, é possível observar uma parte de uma parede, de um teto claros, um corrimão e escadas que levam para um outro andar. E talvez um pedacinho do meu sofá atrás, cinza. Eu sou, então, como o Fabrício falou, professora do Departamento de Artes Cênicas do Centro de Artes e Letras da Universidade Federal de Santa Maria, localizada na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Eu perdi uma pessoa querida recentemente, então isso interfere no modo de organização do meu corpo, no tempo da minha fala, nas respostas, no meu processamento de informações, na minha capacidade de organizar as frases, na amplitude de sensações e sentimentos que estão me atravessando e na escolha por ler esse texto que eu estou lendo, ao invés de seguir a espontaneidade da fala, que é algo que tem me faltado nos últimos dias. Eu escolho começar compartilhando essa informação porque ela diz muito sobre o conteúdo do que eu vou partilhar com vocês aqui hoje sobre o meu trabalho. Eu vou trazer algumas proposições a partir de oficinas desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Teatro Flexível, Práticas Cênicas e Acessibilidade. Especialmente eu vou falar de abordagens corporais,
especificamente do contato e improvisação e das abordagens somáticas do movimento. Práticas que eu considero menos restritivas e que têm em seu cerne, então, o respeito e a valorização das singularidades. Nas somáticas, a gente compreende o corpo como soma. Isso significa que o nosso entendimento de corpo, ele engloba a perspectiva física, carnal, mas também a perspectiva das emoções, das sensações, dos valores, das marcas culturais, sociais. E é por isso que eu começo minha fala informando a vocês sobre quem é a Márcia que está falando aqui hoje. Informando sem precisar me desculpar, o que é um exercício diário e contínuo num mundo que sempre está exigindo alguma outra coisa da gente. Que a gente siga algum padrão específico, né? Reconhecendo a transformação do meu corpo, então, do meu ser, a partir de cada pequeno ou grande evento na minha vida. Bom, as abordagens somáticas e o contato e improvisação, eles nos convidam a encarar o corpo pelo viés da mutabilidade, da mudança contínua. Revendo o que a gente dá por certo em termos de padrões, rendimentos, performances, potências e limites. Não há nada estático quando a gente fala de corpo. Nada que seja só potência ou só limite. Eu sou força e nesse momento eu sou também vulnerabilidade. E aqui eu chego de modo mais específico no tema da acessibilidade, naquilo que me toca dele no trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu reconheço o contato e improvisação e as abordagens somáticas do movimento, pelos seus princípios, como menos restritivas a partir de aspectos como o rompimento com padrões de movimento fundados em referentes externos e a visibilidade sobre o que está sendo desenvolvido no processo. Fatores que consideram um terreno fértil, então, para a valorização dos modos particulares de desenvolvimento das propostas, para o reconhecimento das potências criativas das pessoas, estimulando também a descentralização de lideranças e de poderes sobre as práticas. O deslocamento do interesse da forma para as percepções e estímulos sensoriais do e da praticante, ponto 1. A busca pela disponibilidade corporal a partir do reconhecimento de limites e possibilidades sempre em mutação, sempre em transformação, fundado no conhecimento dos seus recursos pessoais, ponto 2. O investimento na descentralização de poderes e saberes, expresso na máxima das somáticas de que cada pessoa é a maior autoridade sobre si, sobre seu corpo, ponto 3. E do convite a que a facilitadora ou o facilitador das práticas transforme essas práticas de acordo e em conjunto com o grupo que vai estar desenvolvendo essas práticas, com os praticantes. E não de que use as praticantes se adaptem às práticas. Ponto 4. Esses 4, então, alguns princípios que eu trago dessas práticas com as quais eu venho trabalhando há algum tempo nesse campo teatro e acessibilidade. Eu observei esses princípios especialmente durante o desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado, cuja tese se intitula Abordagens à Cena Inclusiva, Princípios Norteadores para uma Prática Cênica Acessível, que eu desenvolvi junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a orientação da professora Marta Isaacson. E também em oficinas vinculadas ao Programa de Extensão Práticas Cênicas, Escola e Acessibilidade, esse vinculado ao Centro de Artes e Letras, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, oficinas e um programa de extensão que segue em andamento. A partir do estudo de investigações realizadas na área, eu destaco em Almeida, 2012, Garrocho, 2007, Silveira, 2009, Wolff, 2010, pesquisadores que já destacam as abordagens somáticas do movimento em propostas artístico-pedagógicas envolvendo pessoas com e sem deficiência. Depois eu vou passar essas referências para o Fabrício, que ele vai poder, se ele quiser, colocar na descrição do vídeo, vocês vão ter acesso quem se interessar. Em relação ao contato e improvisação, a gente tem o Almeida 2012, o Amir 2011, Oliveira 2013, Teixeira 2010
e o TURS 2014, que já destacam a prática, né, do contato e improvisação nos seus estudos sobre o trabalho com grupos formados por pessoas com e sem deficiência. As oficinas de teatro, essas que a gente vem desenvolvendo, elas foram e são ofertadas para grupo híbrido, que é o grupo com quem eu venho trabalhando, assim, a característica dos grupos com os quais eu venho trabalhando nos últimos tempos, que são formados, então, por pessoas com e sem deficiência, que estão em processos de criação juntas, né? Compartilhando dos processos de criação. Inicialmente, a gente contou com um grupo formado exclusivamente por mulheres, entre elas mulheres sem deficiência, mulheres com deficiência e mulheres trans. Atualmente, o formato do público é flutuante, o que significa que as pessoas não têm obrigatoriedade de participar de todos os encontros, diferente do que acontecia anteriormente, e as oficinas estão acontecendo em modo virtual, tendo como foco específico os princípios das abordagens somáticas do movimento, desenvolvendo competências tais como consciência corporal, autenticidade somática, percepção de si, processos de respiração, relações com o ambitato e relações com o espaço. Nessas oficinas, a gente teve uma variedade um pouco maior de público, sem a obrigatoriedade de informações sobre questões específicas a respeito, por exemplo, de diagnósticos. Outra das oficinas, uma especificamente de contato e improvisação, ela já foi ofertada no espaço universitário e no espaço escolar, sempre nessa perspectiva de grupo híbrido, formado então por pessoas com e sem deficiência. Independente da gente ter em todos os encontros a efetividade desse público, né? Híbrido, no caso. Isso significa que a gente pensa ser importante destacar, valorizar que a nossa prática é feita para esse público, que pessoas com e sem deficiência podem participar, que a gente espera que essas pessoas participem, mas entendendo que as práticas são ofertadas e quem tiver interesse, disponibilidade, vai poder estar desenvolvendo esse trabalho com a gente. Essas oficinas específicas desenvolvidas no ambiente escolar, elas foram ofertadas para público do ensino noturno em escolas públicas, municipais e estaduais aqui da cidade de Santa Maria, privilegiando escolas descentralizadas. A gente sempre teve bolsistas de iniciação científica e de extensão atuando junto nesses projetos. Estudantes que também se exercitavam em alguns momentos na condução das práticas, sempre com a presença da orientadora, no caso eu, durante as oficinas. O projeto das oficinas de contato e improvisação ainda, ele contou com a colaboração da professora Débora Matiusi, professora, que foi colaboradora aqui do Departamento de Artes Cênicas nos anos de 2018 e 2019. Eu já vou encerrando a minha fala e eu convido vocês a visitarem o site do Teatro Flexível, no endereço www.teatroflexível.com.br, para conhecerem mais das oficinas que estão em andamento. O Felipe já colocou ali no chat para a gente. Obrigada, Felipe. Felipe é participante do grupo de pesquisa. Então, vocês podem acessar lá sobre as oficinas e também fazer inscrições. São oficinas que têm essa de teatro, ela tem inscrições abertas o tempo inteiro. Então, lá vocês podem acessar as informações. E no site também a gente divulga algumas práticas que a gente vem elaborando na perspectiva de tentar divulgar alguns materiais didáticos que a gente vai exercitando para que sejam acessíveis. Ainda que, como o Fabrício falou no início, a gente vai encontrando ali os nossos limites e vai buscando ultrapassar os limites daquilo que a gente ainda não conhece. E vai entendendo que tem que conhecer e vai aprendendo com colegas que é possível, né? Conhecer e ultrapassar algumas barreiras que ainda se fazem presentes, mesmo para a gente que trabalha com esse assunto. A gente tem, além da oficina, essa que eu citei, de teatro para grupo híbrido, uma oficina para pessoas surdas, exclusivamente para esse público. Um trabalho que eu desenvolvo desde 2010, foi a minha entrada nesse campo de teatro e acessibilidade, foi com estudantes surdos, e que eu comecei ainda quando eu estava na minha graduação em teatro, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um trabalho que eu não
partilhei informações específicas aqui hoje, para não alongar muito a minha fala, mas que a gente tem alguns artigos já publicados sobre, e aí vocês podem encontrar esse material lá no nosso site também. E eu vi que Felipe colocou aí, a gente também tem uma conta no Instagram, que é @teatroflexível. Felipe é a pessoa responsável por esse Instagram. Então lá também vocês encontram as informações sobre as oficinas e os links para inscrição. Para efetivamente finalizar, eu gostaria também de recomendar a observação do trabalho de alguns colegas, professores e pesquisadores que vêm sendo parceiros de debates, né, sobre artes cênicas e acessibilidade, e que são o Jefferson Fernandes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Carlos Alberto Ferreira, da UFAC, Universidade Federal do Acre, Matheus Gonçalves, do Instituto Federal Fluminense, e o Emerson de Paula, da Unifap. Eu pensei em trazer esses nomes porque eu acho que aqui, quando o Fabrício divulgou o evento, aí a gente ficou sabendo de todas essas pessoas, essas mulheres, que eu acho super importante, que iam falar, né, sobre esse tema. E eu acho muito legal que a gente vai reconhecendo outras pessoas que estão também fazendo esse trabalho, porque muitas vezes a gente se sente um pouco solitário, a gente vai vendo que a gente vai perdendo alguns direitos duramente conquistados, a gente vai se sentindo pequeno frente a um monte de coisa que a gente vê acontecendo e que a gente não concorda. E eu acho muito bom quando a gente encontra parceiros e parceiras e vê que é uma rede grande, que muitas pessoas estão trabalhando para que se fale mais sobre esse tema, né? Então, por isso que escolhi trazer esses nomes para a gente ir ampliando essa nossa rede. Eu agradeço, então, pela escuta atenta, agradeço muito pelo convite do Fabrício, colega que eu não conhecia e que o contexto de distanciamento social proporcionou conhecer, para a gente ver que a gente vai tirando coisas boas até das experiências mais traumáticas, né? É algo que eu tenho repetido para mim também muito nos últimos dias. E também parabenizo o Fabrício pela organização desse evento. Agradeço às colegas Paula e Raíssa, que também vão partilhar, né, desse espaço virtual, partilham aqui essa noite. Mulheres falando de suas práticas e pesquisas e colocando os saberes em circulação. Na sequência, vai ser um prazer trocar, então, com vocês, né, que estão aqui com a gente hoje, com perguntas, comentários, relatos. Eu agradeço, então, por fim, mais uma vez, a generosidade de vocês em me ouvirem e me acolherem aqui nessa noite de quinta-feira. Um encontro que certamente está me fazendo muito bem, aquecendo um pouquinho o meu coração. Ainda que a gente esteja cada um num canto, a gente estabelece um contato por algum tempinho. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Fiquei emocionado ouvindo a sua fala. Essa quantidade de experiências eu não imaginava que você já tinha trabalhado com tantas condições diferentes. Eu vou deixar ali aberto, então, no chat. As pessoas podem começar a fazer perguntas, depois as que quiserem fazer, né? Ou mais adiante. No final, a gente abre para falar sobre essas perguntas. Eu fiz anotações aqui também. Eu trabalhei, a Débora foi atriz junto comigo também, em Mato Grosso do Sul. A Débora Matiusi, né? Minha amiga, ela também. Que bom saber desse monte de experiência. Fiquei muito, muito feliz. Obrigado, Márcia. Vamos então, Paulinha, pode ser você? Deixa eu desatarrachar aqui. Pode ser eu, sem problemas. Então, eu vou apresentar a Paula. E então é aquele esquema, fica à vontade, tá, Paulinha? Qualquer coisa, a gente vai batendo papo. A Paula Gotelli é mãe, artista, arteira, professora, pesquisadora em teatro e disléxica. Ela é doutoranda na UDESC, né, na Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre pela mesma instituição, bacharel em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Então, pedi para você se descrever, Paula, e vamos conversar, vamos ouvir você, a sua experiência. Certo. Eu sou uma mulher branca, né? Tenho cabelos castanhos e olhos castanhos. Tenho os olhos grandes, com olheiras fundas, embora aqui estejam bem disfarçadas.
tenho 20 pontos localizados ao redor da boca, não sei se vocês conseguem ver. Tenho 39 anos, uso uma blusa listrada em tons de rosa e roxo, e brincos de argolas prata. Eu sou uma pessoa disléxica, como o Fabrício descreveu, e eu preciso falar um pouquinho sobre como eu funciono para que a gente consiga entender qual foi a minha pesquisa, né? Qual é essa pesquisa que eu estou desenvolvendo e para compartilhar com vocês, porque temos 43 pessoas aqui na sala, então entre 8 ou 9 de pessoas aqui também são disléxicos e não sabem. Né, a dislexia afeta a torno de 17% da população, a gente estima que no Brasil isso, entre 15% e 20% da população mundial, e é muito recorrente e é mais grave em língua inglesa. Bem, eu sou mãe da Júlia, que também é uma criança com dislexia, com comorbidades diferentes da minha, eu tenho comorbidades. A minha pesquisa chama Atuando para Leitura e Leitura para Atuar. Eu tenho uma cola aqui, porque uma das minhas comorbidades é o esquecimento, então corre o sério risco de eu não lembrar o que falar. E aí, Atuando para Leitura e Leitura para Atuar, eu sou orientada pela professora Heloíse Vidot. Antes de avançar um pouquinho, né, vou descrever essa questão da dislexia, como ela funciona em mim, né, eu só queria propor a vocês, eu queria mostrar o que é um pouco a dislexia, porque às vezes ela está muito presente e a gente não identifica nessas crianças em fase de alfabetização ou em fase de letramento, né. No Brasil é muito comum a gente falar da dislexia nessa fase inicial, dos 7 aos 10 anos, e pouco se fala na dislexia na vida adulta, o que tem impactos severos também. Eu consigo compartilhar aqui, Fabrício? Acho que sim. Será que eu tenho que autorizar alguma coisa? Tenta compartilhar. Deixa eu ver. Estão vendo? Ainda não, para mim. Agora está começando, vai aparecer, calma. Pronto. Vocês estão vendo essas letrinhas mexerem aí embaixo, né? Isso é mais ou menos a sensação que uma pessoa com dislexia tem, né? Como vocês podem ver, isso é uma definição de dislexia, e essas letras estão em movimentos. A dislexia, ela tem graus, né? Tem dislexias mais leves, como a minha, e tem dislexias severas. Então, para mim, isso mexe pouco, mas elas mexem, né? Então, é um pouco de entender que há uma sensação de deslocamento em relação ao objeto, nesse caso, as palavras. No âmbito escolar, aquele aluno ou aquela aluna que normalmente é rotulado como preguiçoso, que tem preguiça de ler, ou aquele aluno que escreve mal, aquele aluno que quica muito, que é muito criativo, enfim, tem diversos adjetivos. O meu comum que eu ouvia muito é que eu era muito preguiçosa e muito lenta, né? No meu caso, eu não tenho a comorbidade do TDAH, que minha filha tem. Eram adjetivos que a gente vê. Então, assim, como a gente vê isso? Está ocorrendo nesse momento a mostra de dislexia quando arte, porque hoje, especificamente, dia 8 de outubro, é comemorado o Dia Internacional da Dislexia. Foi uma grande coincidência, e foi no dia 8 de outubro que eu não sabia, foi que eu fui ter acesso ao meu laudo também. Então, só compartilhar de novo, né, duas obras que estão na mostra, a da Letícia Letrux e da Marina, que são artistas, escritoras e disléxicas, para a gente entender um pouco de como é essa escrita. Antes de eu falar da pesquisa em si. Essa aqui é a obra da Letícia, vocês estão conseguindo ver? Sim, está começando a aparecer, está aparecendo. Então, a gente vê aqui na obra dela, por exemplo, onde a professora, né, ela colocou, complete com CH, onde que é para escrever chá, ela escreveu já, chinelo, né, ela escreveu com J aqui, enfim, a questão, por exemplo, um quiabo que a professora desenhou, ela entendeu como se fosse um chuchu, tem esse deslocamento, e esse é um caderno muito semelhante ao meu caderno, assim, da época da infância. E aí eu vou só compartilhar o caderno, a obra da Marina, que é uma escritora disléxica adulta, para a gente entender um pouco desses erros
que nós, disléxicos, cometemos sem querer cometer. Então, quando a gente vê aqui a obra da Marina, a gente vê, por exemplo, a menina, né, tem 2 N's e não tem o I. Tem algumas palavras que vocês vão ver que vão passar batidas por mim, que eu não vou perceber. Ó, muitas aqui embaixo eu consegui pegar, né? Então, essa é um pouco a forma como eu escrevo, e tem momentos que isso é muito dolorido, porque o meu cérebro me sabota o tempo todo na leitura e o cérebro sabota o tempo todo na escrita. Então, eu quis mostrar um pouquinho do que a gente encontra dentro da sala de aula, né, para falar da pesquisa. Enfim, fazendo a disciplina com a Elo, enquanto eu estava no mestrado, eu chorava muito durante a disciplina, porque a prática da Elo trabalha com a teatralidade no texto literário, né? O disléxico tem uma questão da sinestesia no corpo. Ele tem né, a gente tem esse transtorno, que né, no Brasil é considerado um transtorno específico de aprendizagem, mas que dentro da fenomenologia, não sei se eu falei a palavra certa, deveria ser distinguido em 4 categorias. Distinguido não, conceituado em 4 categorias: a neurológica, o cognitivo, o comportamental e o ambiental. Infelizmente, a gente ainda não tem estudos que abrangem esses 4, porque acham que a gente, depois que aprende a ler e escrever, que a gente consegue viver uma vida normalzinha. E não é bem assim. Depende de muita coisa no dia a dia. E aí, durante a disciplina da Elo, eu tive a sensação de que eu conseguia fazer a apreensão do texto no momento que ela estava fazendo a leitura, pela proposta como ela fazia a leitura daquele texto em sala de aula. Achando que era muita loucura da minha cabeça, fiquei com aquilo remoendo por 1 ano, porque, enfim, eu estava fazendo mestrado em outra área, que era sobre o teatro para a infância, e resolvi fazer um Google sobre a palavra dislexia e teatro em inglês, e nisso eu descobri que não era loucura da minha cabeça. Existem pesquisas em língua inglesa, né, e também em língua espanhola, muito mais na língua inglesa, porque boa parte das pesquisas em leitura que a gente tem no mundo são em língua inglesa, aonde fala da importância do teatro, tanto no impacto social do convívio dessas crianças naquela fase, porque existe uma relação deslocada da criança com o mundo, na qual você não se identifica com o outro, porque você não consegue não tem o mesmo conhecimento do que o outro, você não tem a mesma leitura, e o impacto, né, essa relação que a gente tem com a leitura, ela tem impactos na vida adulta. Esses adjetivos que a gente ganha, todos nós, disléxicos ou não disléxicos, isso são coisas que a gente carrega para a vida adulta. Minha filha está ouvindo, resolveu passar pelo quarto aqui agora para ver o que está acontecendo. Falou o nome dela. E isso tem impacto na vida adulta. Então, eu comecei a investigar e eu achei relações muito estreitas, por exemplo, entre as aulas de teatro e o despertar da consciência fonológica, porque muita gente, né, muitas escolas não têm essa opção de fazer uma alfabetização através da consciência fonológica. Então, a gente consegue, através de jogos... Ai, meu Deus, esqueci o nome dos jogos. Me ajuda. Jogos, não são jogos dramáticos, jogos de expressão dramática. Como eu falei, esquecer é uma coisa maravilhosa. Se vocês perguntarem sobre a minha dissertação no ano passado, eu vou ter que dar um tempo para ler, e o que eu brinco é que a minha cabeça é um almoxerifado de prefeitura, daqueles empoeirados. Toda a informação de toda a experiência que eu vivi está aqui, mas para acessar ela tem um tempo. E aí situações que fogem ao meu controle, né, aí o negócio piora um pouquinho. Então, aí com esses jogos de expressões dramáticas, né, eu encontrei muita coisa, né, que tem muita coisa, né, desenvolvida na Espanha, que os índices de dislexia são menores, onde eles já trabalham a questão dos aquecimentos e a palavra, né, então isso me mexeu muito, né, de como em sala de aula, ali, né, necessariamente não só em contato com o texto, mas esse contato com jogos de expressões dramáticas podem facilitar com que essas crianças e que esses jovens, né, recorram a essa experiência, né, essa consciência fonológica que muitas vezes em sala de aula eles não conseguem ter.
Uma outra coisa que, sim, que a gente, além da consciência fonológica, é uma questão da experiência, né? A gente tem um armazenamento no léxico, né? Onde as nossas palavras elas ficam armazenadas, e quanto mais a gente lê, quanto mais um disléxico lê, mais repertório de palavras ele vai ter e mais facilidade ele vai ter de sair de situações cotidianas. Porque embaralha, tem hora que a palavra não sai, tem hora que quem está conversando comigo no dia a dia, às vezes vê que eu pego e dou uma cuspida, assim, né? Sai, porque não sai. Então, quanto mais léxico eu adquirir, quanto mais contato com o texto, né, mais eu tenho uma vida social mais fácil, mais agradável, né? Menos evasão escolar eu tenho. Né, porque existem, por exemplo, existe uma pesquisa que fala que 45% dos presidiários do Texas, isso a gente tem lá, eles têm lá, são disléxicos. Então, existe uma relação da dislexia com a evasão escolar. Né? A gente pensa o mundo e a gente vive o mundo de uma outra forma. E a gente tem uma facilidade, por exemplo, em ser muito mais criativo, né, do que outras pessoas, e facilidade de resolver problemas. Né? Hoje eu ri da minha filha, por exemplo, que ela estava numa aula e aí a pessoa nunca tinha conseguido resolver um negócio. Ela falou, mas você não viu? De repente ela resolveu. O cara falou, mas como? Né? Então, tem essa facilidade da gente enxergar o mundo de uma outra forma, né? Uma forma muito mais sinestésica, muito mais ampla, mas existem as comorbidades que têm impactos diretos, né? Isso, por exemplo, me marcou muito, né? Para eu lembrar de um texto, assim, tem que ter me atravessado muito, que foi um texto do Boal, onde ele pedia uma pessoa para levantar a mão direita e a pessoa levantava a mão esquerda. E aí ele deu instrução uma, duas, três. Gente, eu tomo uma multa por ano por andar na contramão. É um negócio, é sério, é um negócio que foge. O GPS manda eu virar à direita, eu viro à esquerda. Não, enfim, né? É muito, muito mais forte do que eu. Então, esse texto do Boal me marcou muito, porque ele fala disso, né? Desse trabalho para que a pessoa perceba que a direita é a outra direita, e não a direita que ele está levantando, né? E aí a pesquisa, ela tá indo, né? A gente teve que, né, parar agora esse semestre por causa da pandemia. Eu acho que a gente vai conseguir retornar um pouco presencial no próximo mês, com um grupo de 4 ou 5 crianças. Né, eu tenho desenvolvido muito com a minha filha dentro de casa, alguns jogos, assim, né, para conseguir, e pelo retorno que eu tenho da escola, por exemplo, é de que houve um avanço significativo com a pandemia. Né? Então, essas atividades dela, normalmente, tantas de português, agora mais cedo um pouquinho a gente está fazendo as de geografia, eu uso o teatro e as ferramentas que o teatro me deu para poder auxiliar na tarefa. Mas dentro da sala de aula, como professor de teatro, a gente consegue contribuir muito. Acho que é um pouco disso, não sei se eu dei conta de falar tudo. Foi ótimo, Paula. Foi ótimo. Muito obrigado. Escrevi várias coisas. Depois quero falar um pouco sobre essa questão do repertório que você falou no caso da dislexia, que quanto mais se lê, mais, né, isso foi uma coisa que eu percebi também trabalhando com jogos teatrais, né? Eu tinha uma certa percepção da repetição que a terapia cognitivo-comportamental tinha. Eu fui tentando perceber que também é uma construção de repertório repetir no teatro, né? Então, os meus alunos, com a repetição, organicamente, eles conseguiam improvisar melhor, tomar decisões mais assertivas. Bom, obrigado, Paula. A gente já vai conversar, eu dei aqui uma fofocada antes, mas vamos adiante. Raíza Mouzinho, você está aí? Estou. Vou apresentar a Raíza, que foi minha amiga, companheira de trabalho. Essa eu conheço, gente, aqui do Rio de Janeiro. A Raíza trabalhou comigo já em um instituto aqui, o Instituto Priority, no Rio de Janeiro. Bom, a Raíza, ela é produtora, atriz, professora graduada em licenciatura em teatro, mestra e doutoranda em artes cênicas. Tudo na Unirio, né, Raíza? E aí, conta pra gente, você tem uma experiência dentro e fora de instituições públicas e particulares de trabalho com a neurodiversidade. Eu não sei exatamente quais são todas essas experiências, mas conta algumas aí pra gente hoje.
Tá, gente, boa noite. Áudio descrever, por favor. Sim, boa noite, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, tá, Fabrício, esse convite por essa noite, agradecer a fala da Márcia, da Paula. Fiquei muito encantada, muito tocada com a fala de vocês, uma honra compartilhar esse momento com vocês aqui hoje, e agradecer a todos que estão aqui, né, nos ouvindo, assim, a gente nesse momento de troca. Bom, vamos nessa missão da descrição, né? Isso para mim já é tão importante e diferente, né? Que está sendo uma experiência hoje também me descrever dessa forma. Bom, eu sou a Raíza, eu tenho 30 anos, eu sou branca, eu tenho cabelos com cachos e nesse momento estão virados assim, a maioria para o lado esquerdo. Eu tenho um piercing no nariz que quase não dá para perceber. Estou usando uma blusa de manga comprida. Eu estou, nesse momento, dentro do meu quarto, então, atrás de mim é possível perceber um pedaço do meu guarda-roupa. Em cima de mim tem um ventilador de teto que eu estou vendo que dá para aparecer também. Está ligado para espantar os mosquitos, que essa época já está brabo aqui no Rio, né? Bom, pessoal, mais uma vez, obrigada. E quero começar já de onde você puxou, Fabrício. Na verdade, eu vim planejada para falar de experiência, né? Porque quando você me fez esse convite e eu vendo as pessoas, né, que estavam falando, eu pensei, bom, onde tudo começa na minha vida, né? Onde o trabalho que eu faço hoje se inicia? E na experiência. Então, eu quero começar dizendo como que eu percebo, né, o tema desse encontro, teatro e inclusão. Então, assim, de uma maneira bem generalizada, eu percebo o teatro como essa arte da comunicação, né, da expressividade dos sujeitos, de todos os sujeitos, né? A gente está lidando com as nossas capacidades mesmo expressivas e comunicativas, né? Todas as artes, de maneira geral, não só o teatro, né? Aí já é o recorte estético de cada um, né? A dança tem a sua linguagem, né? O teatro, as artes plásticas. E, bom, pensando nesse mundo, né, do teatro infinito, o meu lugar de interesse é sobre o corpo, sobre corpos, né, que agora tu me habituando a falar corpos, a gente não pode falar de corpo, né, que são muitos corpos, muitas histórias, muitas culturas, cada um dentro da sua perspectiva, do seu lugar, então é até um modo de trabalhar que a gente tem que se habituar e se reciclar, né, de falar de corpos, então os corpos me interessam muito dentro do universo teatral, né, dentro da pesquisa do teatro, porque somos profissionais pesquisadores, né, que estamos aqui. Então, eu penso que o teatro é realmente uma experiência que se dá no corpo, de fato, né? Como aquele lugar, o teatro como uma possibilidade de me colocar no lugar do outro, né? De exercitar a minha autoridade e viver distintas situações que talvez eu não pudesse, né? E a arte nos proporciona acessar, durante alguns momentos, alguns lugares, a gente percorre certos caminhos, né? Que talvez a gente não percorresse sem essas experiências. Então, dentro estou falando de corpo para tentar situar de onde eu venho, né, para situar o meu lugar de discurso dentro desse universo do teatro e da inclusão. Eu gostei muito do que a Márcia começa falando como a somática está dentro do seu trabalho, né? Eu, ao longo de todas as minhas experiências agora, também venho me desdobrando sobre a educação somática, então não vou me repetir também, mas só queria acrescentar que estamos entendendo a somática dentro dessa complexidade, não só do trabalho de atores e não atores, de corpos de atores e não atores no teatro como na dança, porque a soma, né, eu até escrevi aqui para poder dizer, assim, resumidamente, a gente entende o soma, né, como esse corpo percebido do ponto de vista dos sujeitos, e isso para mim é muito importante, né, como eu me percebo, e aí o meu lugar no teatro e na pesquisa dos corpos se abre para os processos de construção dos sujeitos, né? Os processos de subjetivação, do reconhecimento de si. Então, eu acredito no teatro como esse lugar e na abordagem corporal, né, que eu tanto estava falando dos corpos, como não só a minha metodologia de trabalho, mas eu acredito que pode ser um caminho para a gente viver essa potencialidade do que vem a ser a experiência teatral, né?
E aí vou falar um pouco da minha experiência agora dentro desse universo que, enfim, eu começo a ter a experiência com públicos que eu vou chamar de especiais nas suas diversas formas e neurodiversos em 2014, né? Eu começo porque fui contratada para fazer um trabalho de verdade, né? A minha experiência, ela se dá, né, de, vamos dizer assim, de supetão, né? Porque a nossa formação, acho que de maneira geral, ela ainda é muito deficiente, né, em amplas abordagens para todos os sujeitos, né? Então, eu pensei, estou sendo colocada no lugar, eu fui contratada para fazer um trabalho, né, como o Fabrício falou, a experiência do público e do privado, eu vou falar para vocês, por uma secretaria municipal do Rio de Janeiro, né, que é dedicada à pessoa com deficiência, e eu fui contratada para ser professora de dança, né, eu professora de teatro, mas fui contratada para ser professora de dança porque tinha, né, a minha experiência já nas minhas pesquisas, enfim, já mais nessa área do corpo, então, da percepção corporal. Naquele momento, acho que o meu trabalho como professora de teatro servia naquele universo do quadro da professora de dança, né, da vaga da professora de dança. E eu me vali desse tipo de lugar, né? Eu trabalho até hoje pela perspectiva do teatro e inclusão com a abordagem corporal. Tudo para mim passa pelo corpo. Então, bom, eu para trabalhar, né, o corpo, eu decidi trabalhar com metodologias fundamentais dentro do teatro, que são os jogos teatrais, né, e a improvisação, porque lidam com a espontaneidade. Então, precisei fazer também um recorte metodológico, né, para poder trazer as minhas experiências sobre o corpo, né? Então, trabalho com pilares que são muito conhecidos da pedagogia teatral, na verdade, né? Só que sempre dentro da perspectiva da minha pesquisa, né? Sobre agora, incluindo a somática, sobre as ações físicas, né? Ações corporais. Hoje em dia eu prefiro chamar de gestos, né? Análise dos gestos e dos movimentos. E como isso potencializa e transforma, né, os corpos e as capacidades comunicativas dos indivíduos. Bem, e a minha experiência no setor público foi bem distinta, porque nós trabalhávamos com adultos, crianças, jovens, às vezes misturados, né, por uma questão de gestão mesmo. Então a gente está o tempo inteiro sendo desafiado, né? Eu tinha crianças no transtorno do espectro autista fazendo atividade junto com crianças de síndrome de Down. Então existem muitos choques de realidade que a gente precisa resolver e que a gente está ali como profissional, a gente precisa resolver, e é nessa resolução que a gente se constrói nosso próprio trabalho. E aí eu volto para a questão da experiência, né? Eu queria dividir com vocês uma passagem de um livro do La Roça Bom Dia, que eu gosto muito, um autor que fala sobre a experiência nesse livro aqui, Tremores, acho que está ao contrário, mas o nome do livro é Tremores, escritos sobre a experiência. Então, rapidamente, na verdade, nem é uma fala dele, é uma fala do Heidegger, né, que ele traz para o livro, que é o seguinte: fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em fazer uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos acontecer. Fazer significa que sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados por tais experiências de um dia para o outro ou no transcurso do tempo. Então eu quis dividir isso para entender que muito do que a gente está falando aqui hoje, né, todos nós, né, todos juntos, são conhecimentos que vêm da prática, né, do dia a dia. No meu caso, eu quero enfatizar muito isso. Então, todo um trabalho que eu consigo conversar hoje é fruto do que eu vivi nesse setor público e um pouco depois
eu fui ser companheira do Fabrício, né, Fabrício, numa outra instituição privada, né? E nós estamos aqui para falar das distinções entre o público e o privado, mas a forma de trabalho, né, minha como profissional, eu tento levar para os dois lugares, né? Eu construo uma forma de trabalho na experiência e hoje eu tento levar para um outro lugar, né, para o lugar do privado. E com novas experiências que eu adquiro como profissional, eu posso dizer que o meu trabalho hoje nesse campo do teatro da inclusão ainda está acontecendo, ainda está se estruturando, né? Eu venho, na verdade, para esse encontro para trocar com vocês sobre o que eu vivo. Não sei se estou dizendo coisas que vocês gostariam de ouvir, talvez, mas é o que posso dizer também, porque não temos nada pronto ainda, né? A gente está sempre, acho que até o fato da gente considerar neurodiversidade, né, usar essa palavra neurodiversidade, faz parte desse processo de aceitação das multiplicidades. Então, se são multiplicidades, elas são realmente múltiplas. Vai ficar difícil da gente, né, chegar num modus operandi assim, ideal. Então, eu acredito que esse campo do teatro da inclusão, ele necessita da vivência, da experiência, da contribuição de cada um de nós dentro das suas peculiaridades, como a Márcia levantou, de todos os projetos, de toda a sua história, nem a Paula também, de todo o lugar de onde você vem. Eu acho que essas contribuições são riquíssimas para a gente e ampliam o nosso olhar, né, para a nossa área aqui hoje, né, do que estamos discutindo. Quando você fala, Márcia, que você trouxe tantos pesquisadores que eu não conhecia da área, e eu já estou saindo daqui assim, caramba, como tem gente, né? E eu acho que no final desses encontros aqui, de quinta-feira, a gente vai sair com um mundo a mais. Então, eu não sei se posso comentar alguma coisa a mais. Como é que está o tempo, Fabrício? Você quer perguntar alguma coisa assim? Se eu fugir, eu posso voltar, assim? Tá sem som, você. A gente pode abrir aí para as perguntas, talvez. Você está à vontade? Quer falar mais alguma coisa, Raíssa? Não, acho que eu estou tranquila. Eu fui falando, de repente acho que eu me perdi em algum momento, mas acho que não vou voltar, não. Vou seguir o fluxo. Vamos no fluxo, vamos no fluxo. Gente, vamos fazer o seguinte, ó, tem perguntas aqui no chat, mas eu acho que também como a gente pode abrir para as pessoas fazerem considerações se alguém quiser. Raíssa, eu fiquei pensando muito nessa questão da experiência, né? É tão importante permitir a experiência, porque às vezes a sociedade não permite a experiência para as pessoas neurodiversas, para as pessoas nas mais variadas condições neurobiológicas. Então, você promover a experiência. Eu uma vez fiz uma peça de teatro, né, com vários adolescentes e adultos com autismo, TDAH e outras condições, tinham pessoas bipolares também no grupo, e a gente fez eles no ensino médio, nos conflitos do ensino médio na escola. E eles estavam interpretando, eles brigavam para poder interpretar os personagens que eles diziam que era comum, né? Porque a vida inteira eles estavam sempre acostumados a estar no ambiente, atuando pelas suas condições, né? Então, tipo assim, ser o professor, ser o diretor, ser o colega que a menina que é esperta, que, né? Era muito legal vendo eles protagonizarem outros personagens, né? Existirem de outras maneiras através do teatro. Gente, então alguém se inscreveu, ninguém se inscreveu. A gente tem mensagens aqui, né? Algumas coisas já foram resolvidas e respondidas. Se alguém não quiser falar, eu tenho um comentário para fazer uma consideração sobre cada uma das três falas, mas está aberto. Deixa eu ver, tem a Paula escreveu assim: parabéns pelo trabalho, Márcia, estamos vivendo um tempo onde novas medidas do MEC estão reforçando as escolas exclusivas, que estão sendo criticadas pela maioria dos educadores que defendem a educação inclusiva. Você falou sobre um curso exclusivo para surdos. Qual a sua defesa para a opção de exclusividade? Considere que exclusividade seria o oposto de inclusão. Posso responder, Fabrício? Eu não sei se a gente faz um bloco como... Vamos lá, vamos lá.
Tá bem, obrigada. Obrigada, Paula, pela questão. Eu acho que ela é bem importante, essa questão. Eu queria começar dizendo que essa medida do MEC é a última, né? Ela é considerada um retrocesso, um grande retrocesso, ainda que a medida anterior que a gente tenha do ensino inclusivo, ela não tenha se efetivado na prática pela falta justamente de investimento nas escolas públicas para concretizar, para efetivar uma legislação que é muito interessante no papel, que ela é muito bem elaborada. Então, eu entendo isso como um retrocesso enorme, porque vem mais uma vez dizer para a gente que há um problema localizado na pessoa. Eu acho que, para mim, esse é o grande, é uma violência com as pessoas, né, com deficiência nesse sentido, de voltar a dizer que há um problema naquela pessoa e de eximir a educação pública da escola regular de organizar sua instituição para receber adequadamente essas pessoas e rever, inclusive, os aspectos metodológicos, né? Quando a gente fala de acessibilidade, a mais fácil que a gente lembra é a arquitetônica, porque as rampas, o elevador, tarará, mas a gente tem a metodológica, comunicacional, que aí eu vou entrar para responder dos surdos especificamente, atitudinal, enfim. Então, eu concordo, também tem esse posicionamento que é um retrocesso, um grande retrocesso, mais um dos que a gente tem que a gente está convivendo desse governo, né? Que basicamente retrocesso poderia ser o subtítulo do governo atual. Eu acredito, mas é a minha opinião, né, gente? A gente pode ter discordâncias. Em relação ao público surdo, a gente tem uma questão que é importante, muito importante da Paula trazer essa pergunta, porque as pessoas surdas, elas não se consideram pessoas com deficiência, né? As pessoas que se consideram surdas e parte da comunidade surda, elas não se consideram pessoas com deficiência porque elas têm cultura, língua e artefatos culturais que as localizam como um grupo que elas não se reconhecem, né? Como deficientes. Por isso que a gente tem até a definição diferente entre surdas e surdos e pessoas com deficiência auditiva, né? Que é de quanto tem aproximação a esse entendimento de fazer parte da comunidade surda ou não. Fazer parte da comunidade surda significa utilizar a Libras como primeira língua, né? A língua brasileira de sinais, compartilhar, criar, usufruir de artefatos culturais próprios, enfim. Então, acho que essa é uma questão interessante para trazer já, porque a gente abre outra perspectiva. Mesmo no teatro ou nos estudos de teatro e deficiência, né, a maior parte dos artistas surdos, eles se localizam muito mais no campo do deaf theater, né, do teatro com surdos, sobre surdos, para surdos, do que no disability theater, né, no teatro para deficiência, com pessoas com deficiência, enfim. Então, aqui a gente tem uma questão já que é bem complexa e interessante, a gente pode seguir depois se for o caso. Dessas oficinas específicas, elas são ministradas em Libras, então a língua que a gente usa nas oficinas é a Libras, e a gente organiza essas oficinas a partir de um recorte da cultura surda, né? Então a gente busca se aproximar dessa cultura, utilizar de artefatos. Eu vou trazer como exemplo um trabalho que foi desenvolvido na Salomão Vatnik, uma escola municipal de educação, Escola Bilíngue de Surdos Salomão Vatnik de Porto Alegre, que é uma escola bilíngue, não é uma escola de educação especial, onde a gente tem a Libras como primeira língua e o português ensinado na sua forma escrita, né? Lá a gente desenvolveu, enfim, trabalhos de vários anos, desde 2000, acho que eu comecei lá em 2012. E, por exemplo, um dos anos que foi a Priscila Jardim, que estava conduzindo as oficinas, ela trabalhou com as crianças que entravam na escola. Crianças que não tinham fluência em Libras. Então, elas não tinham uma língua. Seria muito complexo para essas crianças entrarem numa escola de ensino regular sem ter adquirido a sua primeira língua, né?
Então, eu vou trazer rapidamente para não ficar aqui, que senão, né, a gente toma todo o tempo. Mas eu acho que esse exemplo, ela trabalhou lá com essas crianças um processo de drama a partir de vídeos de contação de histórias em Libras, vídeos que eram produzidos por uma professora surda. Então, ela criava ou recriava histórias, né, para crianças em Libras, utilizando já artefatos da cultura surda. E a Priscila, que é ouvinte, ela desenvolveu a oficina em Libras, utilizando como pretexto do processo de drama esses vídeos da Carol, dessa professora surda. E o que mais chamou a nossa atenção foi como as crianças foram adquirindo, aumentando seu vocabulário em Libras a partir desse trabalho com o teatro, né? Algo que, enfim, a gente teria que dimensionar o quanto que seria possível ou não numa escola regular por conta dessa perspectiva específica de cultura surda mesmo, né? Então, que eu acho que destaca um pouco, diferencia de outras especificidades se a gente fosse pensar, né? Então, quando a gente organizou essa oficina, ela inicialmente era para ser desenvolvida como ela vinha acontecendo antes, numa escola, tanto na escola essa lá de Porto Alegre, a Salomão Vatinic, quanto numa escola aqui de Santa Maria, que aí não é uma escola bilíngue, porque ela é uma escola vinculada ao Estado, é uma escola de educação especial, mas que atende especificamente o público de surdos. Então, aqui também já tem uma outra questão interessante para debater, mas que a gente vem desenvolvendo também a oficina e a gente ajustou para seguir fazendo ela no ambiente virtual, né? Mas elas são oficinas que inicialmente seriam para ser desenvolvidas nessas escolas. As escolas bilíngues, elas já vêm sofrendo há muito tempo um sucateamento. Bom, a escola pública, né, gente, também, a gente já aproveita e já fala isso, que é um projeto, né, de destruição da educação pública nesse país. Mas eu não quero ser muito negativa. Mas já vem sofrendo isso de muitas escolas que estão sempre correndo o risco de serem fechadas, enfim, e escolas que têm lá profissionais aptos a ministrarem as aulas em Libras, na língua daquelas pessoas, profissionais surdos, inclusive, né? Professores surdos que podem desenvolver aí esse ensino a partir da primeira língua dessas pessoas, a Libras, que foi reconhecida em 2015 no Brasil como língua oficial, né? Então, ela é efetivamente a primeira língua das pessoas surdas. Não sei se eu respondo exatamente, se a gente segue depois, mas eu acho que é uma questão muito interessante. Eu agradeço muito que tu trouxeste essa questão, Paula, para a gente, inclusive, fazer essa diferenciação de que as pessoas surdas também não se consideram dentro desse grupo de pessoas com deficiência, enfim. Obrigada, gente. Desculpa se eu me empolguei um pouco. Foi ótimo, Márcia. Muito esclarecimento, trouxe muita informação aí que eu nem sabia, foi muito bom te ouvir. Bom, a gente vai fazer um bloco de perguntas aqui, e daí as meninas também, se quiserem responder de alguma maneira, como percebem essa resposta que a Márcia deu, a questão da Paula, também podem incluir. Bom, uma das perguntas é: como vocês, colegas professores, compreendem a autoimagem nas pessoas cegas? Isso, não sei se todos têm experiência com esse público, mas quem tiver pode comentar, né? A segunda pergunta é: você poderia falar o que já é feito para incluir crianças com síndrome de Turner e Down nas aulas de teatro? A primeira pergunta é da Clarice Barros, essa é da Elizabeth Gomes Moreira dos Santos. E é mais uma pergunta aqui: Paula, Raiz e Márcia, qual é a função do profissional de teatro hoje com alunas e alunos, né, em situação de deficiência em instituições escolares? Então, vou dar uma folga para a Márcia aí, se as meninas quiserem começar comentando alguma coisa que possam sobre essas questões. Eu queria aproveitar para falar que teve uma pergunta da Paula mesmo, até que a gente passou aqui em cima, que ela, na verdade, direcionou para mim, Você né? falar um pouco mais de como é que é a aula, eu acho, né? Isso, a questão prática, né? Exato. Que a gente falei bastante de corpo, né? Mas como... E público, talvez, não sei. Isso. Eu falei um pouco sobre bases do meu trabalho, né?
são bases metodológicas do campo da pedagogia teatral, e aí pensando, né, como então trazer as abordagens corporais para dentro desse universo que é bem conhecido pelos profissionais de teatro, né, até. Então, vou trazer até um exemplo prático, ver se te ajudo, Paula, nesse momento de pandemia, né? Porque eu sempre falo, eu trabalho, toda minha aula tem uma abordagem corporal muito intensa. Aí agora na pandemia, como é que está sendo isso? Uma loucura, né? Mas eu tenho percebido, assim, um ganho no sentido de, quando eu estou dando aula, é muito mais fácil, no presencial, existir uma cópia da imagem corporal que eu estou reproduzindo. Então, se eu estou numa posição X, é um pouco mais cômodo e fácil o meu aluno repetir, né? E às vezes eu não tenho essa possibilidade no online. Então, eu digo até que em alguns momentos essas abordagens são muito mais intensas, porque nós estamos o tempo inteiro nos forçando a... Eu não estou vendo o corpo deles às vezes, mas o importante para mim é que eles entendam, eu falo isso o tempo inteiro, vocês precisam ouvir e pensar sobre o que eu estou falando. Então, se eu estou com o braço direito, aí já estou trabalhando noções de lateralidade, tá? Especificamente pontuando, falando. Levantar o braço direito. Então, primeiro já onde está a direita e a esquerda, reconhecimento do braço, divisão, braço cotovelo, braço ombro, né? Por exemplo. E aí eu vou abrir. E o que é abrir o movimento na ideia dele? O que é abrir o corpo? Que noção que ele tem? E aí é noção espacial, né? Qual é a noção de espaço do corpo dele e do espaço que ele está fazendo parte, né? Então, assim, através de um simples exercício que é de percepção corporal, não é um jogo teatral, né? Não é nesse momento. Eu estou trabalhando aqui com noções de lateralidade, noções espaciais, mas eu estou trazendo, já estou começando a trazer essa experiência para o corpo, que o Fabrício falou, a gente possibilita a experiência. Possibilitar a experiência, para mim, já é tudo. Porque a experiência é tudo. Com certeza, alguma coisa vai ficar da experiência daquela aula, daquela vez. Hoje foi péssimo, ninguém entendeu nada. Hoje estava confuso, todo mundo, né, desorganizado nessa aula. Não usufruíram de nada. Usufruíram. Algo ficou, porque é a experiência, ela acontece, ela está ali, não tem como. Algo fica. E são pequenas janelas, assim, sensoriais. Perdão, gente, fiquei. Bateria. São pequenas janelas sensoriais que vão sendo abertas, né? E para mim isso é importante, porque eu gosto de trabalhar sobre esse campo. Não sei se eu consegui responder. E aí, já aproveitando o gancho aqui para a última pergunta que eu queria falar, da autoimagem. Talvez essa abordagem, essa experiência real, né, física, não sei como a gente pode trabalhar isso na pandemia, é possível, né? Porque nesse momento eu não trabalho com esse público, estou pensando enquanto eu estou falando. Mas eu acho que são as dinâmicas corporais e as intensas energias que a gente manipula corporalmente é que trazem a sensação e que facilitam todo o processo cognitivo também. Estou pensando enquanto estou respondendo, gente, desculpa, eu vou até fechar aqui, parar de falar também um pouquinho agora. Paula, quer falar alguma coisa dessas? Eu queria só fazer um apontamento para a pergunta da Clarissa, assim, o contato que eu tive com pessoas cegas e de baixa visão está muito ligado ao trabalho da bailarina Renata Mara, que eu não sei se vocês têm alguém aqui que conhece. A Renata é maravilhosa, assim, Renata faz doutorado aqui também na UDESC, né, ela é de Belo Horizonte, e a percepção que ela tem de autoimagem é um contato que eu acho que foge um pouco do que você está perguntando para a gente. Mas eu acho que conhecer o trabalho dela, né? A Renata é super acessível, sabe? De buscar um pouco. É uma super referência de trabalho artístico, assim, para pessoas com baixa visão e pessoas cegas. A Renata tem um trabalho muito, muito legal. Lembra, no ano passado, ela estreou um espetáculo dentro do palco giratório, e foi muito legal quando ela chegou, né, com a bengala dela no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, teatrão, e aí ela chegou e tinha uma pessoa do lado, que era uma amiga nossa, e perguntaram na recepção, quem é você? Ela falou assim, eu sou a diretora do espetáculo de hoje. Foi assim,
uma coisa muito, muito incrível, sabe? De ver a Renata naquele espaço, né, com baixa visão e dirigindo um espetáculo com corpos mistos, assim. Então, acho que pode, a minha sugestão fica buscar o trabalho da Renata, Clarissa. Obrigado, Paula. Márcia, quer voltar? Eu queria só falar um pouquinho sobre essa pergunta da função, né, do professor nas instituições escolares aqui, que agora não vou fechar só para ver quem que mandou, mas enfim. Foi Eu a acho que é Thalita. a Thalita. Tá, obrigada, Thalita. Essa questão eu acho que também é interessante da gente pensar que ela é a mesma função, é a função do professor de teatro nesses espaços. E eu acho que a gente tem uma obrigação de ir ampliando o nosso olhar para isso, né? O campo do teatro, de certa forma, ele ainda é bastante restritivo. A gente ainda tem práticas que são calcadas em corpos específicos, em padrões específicos de movimento, em padrões específicos de resposta, né? E inclusive em padrões estéticos específicos de cena. Eu achei muito legal que a Paula trouxe o trabalho, né, da a Renata Mara. Ai, meu Deus, eu confundo os nomes, gente, das pessoas. Tem essa questão também. Não me lembro agora se é Renata Paula. Posso estar confundindo tudo. É Renata Mara. Isso, da Renata Mara. Vocês sabem que eu conheci a Renata uma vez numa oficina, que eu fui ministrar uma oficina de contato e improvisação num festival em Porto Alegre. E um dos exercícios, assim, né, um exercício de composição no espaço, a gente tinha um espaço que era de reportar. Então, as pessoas estavam se movendo no espaço, em composições, e qualquer pessoa poderia ocupar esse espaço de reportar, de falar o que estava vendo. A primeira pessoa que foi se colocar nesse espaço foi Renata. E reportou o que estava chegando para ela da composição que estava acontecendo. Para mim foi incrível, porque assim, a gente aprende, como eu falei antes, você aprende em cada situação. Porque ela ressignificou o que era o reportar nesse exercício. E eu acho que essa é a nossa função enquanto professores e professoras de teatro. Ressignificar as nossas próprias práticas também, tá mais atento ao que está acontecendo ao redor e aproveitar aquilo para ampliar a nossa prática, ao invés da gente se prender em padrões. E eu acho que isso é tão próprio do teatro. A gente já, né, já nasce com um impulso de tentar, porque a gente é, né, um pouco anarquista, um pouco assim de chegar nos espaços e movimentar, chega na escola e tudo organizado, e começa a te xingar porque tem muito barulho, porque tem isso. A gente já nasce, já assim, né? Eu digo já nasce porque entra no teatro e começa a trabalhar nos espaços institucionais, a gente está sempre rompendo alguma coisa para conseguir fazer o que a gente se pretende a fazer. E eu acho que é aproveitar esse nosso impulso para ir abrindo para essas outras questões, né? Que aqui a gente está falando de acessibilidade, mas a gente poderia ampliar para várias outras estruturas que ainda enrijecem os nossos modos de fazer teatro, de consumir ou fruir teatro, né? De produzir teatro e também nesses espaços de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que é aproveitar o que a gente já tem da nossa área e ampliar cada vez mais o nosso olhar. A gente tem que reconhecer que a gente tem limites mesmo. A gente vai aprendendo conforme vai passando pelas experiências, né? Como Raíssa coloca isso da experiência. Não é uma experiência só de quem está fazendo a prática, mas de quem está facilitando ela também, né? De ir aprendendo com cada encontro entre pessoas tão diferentes, uma circulação de saberes mesmo. Então, penso que é um pouco por aí. Clarissa, você viu, né? Pessoa disléxica, como é que ela entende a sentença, né? Faz parte, porque o que ficou na minha cabeça foi justamente uma pergunta que me fizeram, porque uma pessoa me perguntou assim, como é que a Renata entende a imagem? Mas a autoimagem, que a pessoa assim, como é que ela consegue combinar a roupa que ela está usando? No dia que eu estava com ela, então, olha só, pessoa disléxica, é isso aí, entendeu? Você quer comentar, Paula? Quer isso? Então, Continua. mas aí fica a sugestão também do trabalho da Paula, que está aqui,
né? A Paula Venck, que tem um trabalho também bem interessante de promover essa construção da imagem para pessoas videntes e não videntes, né? Então, tem essa sensibilidade, que é o que eu achei de mais, como é que fala? Mais legal, assim, nos últimos anos que eu vi, trabalhando com pessoas videntes e pessoas não videntes, porque o contato que eu tenho de estar com a Renata, porque a Renata é amiga próxima, né, de dormir aqui, assistindo o espetáculo com ela, eu nunca precisei fazer audiodescrição, entendeu? Porque é aquilo, o que ela sente é como ela percebe aquilo que está no palco. E quando ela, como diretora, né, está dirigindo o espetáculo e está propondo, ela está atenta a esses dois lugares. Maravilha. Obrigado, Paulo. Tem aqui, ela comentou, né? Eu conheço, claro, e a Sara Bentes, o Edgar Jacques, eu conheço muitos artistas deficientes visuais. Minha pergunta é como se compreende a imagem, a visualidade da linguagem cênica em relação a quem não vê. É bastante interessante que a gente trabalha com a imagem, né? A linguagem cênica, a questão da imagem. Eu tive uma experiência de trabalhar para criar um projeto, a gente fez um festival, uma oficina inclusiva de cinema, e a gente tentou fazer um grupo bem híbrido, né? Então, a gente abriu e tinham 400 inscritos, e a gente conseguiu ter 3 pessoas de cada condição neurobiológica, e a gente tinha que ensinar enquadramento, então a gente tinha 3 não videntes e mais alguém com baixa visão. E a gente decidiu que ia ensinar todo mundo sobre enquadramento através do toque, através de um quadro. Isso foi uma experiência muito bacana, fazer essa turma plural, assim, e colocar todo mundo a aprender um pouco, né, com a forma do outro perceber as coisas, né? E se eu percebo as coisas de maneira diferente, eu sinto elas de maneira diferente, e se eu sinto elas, eu imagino de maneira diferente, eu vou ser diferente e vou acabar escapando ao padrão da escola, ao padrão que a gente está acostumado a se encaixar, né? E eu me lembro que quando ele marcava as reuniões comigo, ele tinha baixa visibilidade e ele dava informações que eu jamais imaginaria usar para poder me designar onde ele estaria. Ele falava: Fabrício, eu vou estar num restaurante que você sobe 3 degraus, à esquerda 3 degraus. Eu jamais imaginei que eu iria contar os degraus de um lugar para poder dar uma informação para alguém. E era realmente o que ficava mais na visualidade dele, que ele abaixava a cabeça para poder acessar e o corpo percebia os degraus. Então, eu comecei a conversar com essa pessoa através de outros elementos, outros vocabulários. Comecei a interpretar as coisas para poder trocar com ele através de um outro vocabulário, um outro repertório. E assim, eu já trabalhei muito com os autistas, aqui a Kátia faz essa pergunta, 10 anos que eu trabalho com autistas, e trabalho, a Raíssa também trabalha, eu não sei se a Márcia ou a Paula já tiveram experiências, e você quer comentar, Paula? Vamos lá, depois qualquer coisa eu também posso fazer algum comentário. Então, eu tive, mas no ensino não formal, né? A pesquisa do doutorado está relacionada a disléxicos, mas né, desde do ano passado, quando eu abri o chamado procurando pessoas disléxicas, o que chegaram até mim foram autistas, e eu abracei a causa, né, de inclusive fazendo acompanhamento terapêutico e passando janeiro viajando 5.000 quilômetros com um autista fazendo acompanhamento terapêutico, gente. Só inserindo arte no cotidiano dele, de visitar museu e de colocando em socialização e de assistir um espetáculo de teatro. Foi incrível. Essa semana eu não peguei o boletim de escola dele, ele ficou 1 ano e meio sem ir para a escola, de tirar 10 em filosofia, de tirar 9 em português, então teve um trabalho aí que a arte tocou de uma outra forma, sabe? Mas eu já, né, desse grupo que chegou até mim no ano passado, tive autistas não verbais, né, e Asperger, né, e graus de comprometimentos bem variados, assim. E eu não sei, assim, foi um encontro tão gostoso,
e uma versatilidade que o teatro me deu ali de ferramenta, de entender que uns têm muito mais habilidade, de repente, para conseguir se expressar através do desenho, através do teatro de sombras, e como, né, por exemplo, essa criança que era autista não verbal, né, que agora não está como minha aluna porque ela voltou para a cidade natal dela, mas que é uma autista não verbal, e de como os sons que ela emitia conseguiam compor uma cena junto com, sabe, foi um encontro muito, muito, muito gostoso meu com os autistas, assim, é um universo que eu estou adentrando agora, eu fico bem olhando os trabalhos do Fabrício ali, falei, como é que eu uso isso, como é que eu uso aquilo, mas eu tenho usado muito a construção de narrativas, e uma coisa que eu aprendi na neurociência é a questão do espelhamento, né, de como às vezes você trabalha ali junto com o espelhamento, você consegue reproduzir também outras ações, e com a repetição aquilo vira orgânico, e aquilo ele consegue aplicar no dia a dia. Tive um encontro bem gostoso, assim, mas com um grupo reduzido, e eu não tenho a experiência que o Fabrício tem, assim. Inclusive, quero estar contigo no sábado fazendo o curso, Fabrício. Márcia, Raíza. Não tem, Márcia, experiência com autistas. Raíza, quer falar um pouquinho? Tô adorando ouvir o que vocês estão falando, tô pensando em um monte de coisa, mas não sei de que maneira eu posso contribuir agora falando desse processo de multiplicidade, encarando as multiplicidades e falando de práticas. Eu estou pensando que na coisa da receita do bolo, né, a gente precisa ampliar mesmo o repertório das diferenças, né, como a Márcia falou, às vezes a gente quer muito também, já que os nossos alunos, quem a gente acompanha, responda de uma certa forma, sem também dar espaço para aquela subjetividade ali se apresentar primeiramente como ela é, né? Então, até isso leva um tempo. A minha bateria está acabando, gente, me desculpa. Se eu colocar esse fone, entra no mesmo lugar da bateria. Então, se eu tiro o fone, eu perco a bateria. Mas eu acho que eu vou sobreviver, tem 10%. Então, eu estou muito mais reflexiva ouvindo vocês falando, porque são pontos de vista muito distintos, né? Por exemplo, quem trabalha com esse público, eu trabalho, eu não. Então, como que... Aí as pessoas que estão perguntando no chat, eu já não tenho essa experiência nesse momento com pessoas, né, surdas. Então, como adaptar isso para o meu trabalho, mas como doar para você um pouco da minha experiência? São muitos pensamentos, né? A gente está aqui bem para conversar sobre isso. Kátia, Kátia, todo mundo, toda vez que alguém pergunta para mim como dar aula de teatro para uma pessoa com autismo, é isso que a Raíza falou, não tem uma fórmula. Vai depender da capacidade do professor tornar a sua prática inclusiva. Então, assim, não existe jogos específicos para autistas, isso é o que eu acredito. Você precisa propor os jogos e criar suportes, o jogo numa situação mais inclusiva. Uma das coisas fundamentais é ser o mais concreto possível na comunicação, porque você está lidando com um cérebro superexcitado, né? A pessoa com autismo está com os sentidos sempre ou numa questão de hiper ou hipo, ou seja, aquela luz que está acesa no ambiente não te incomoda, mas pode estar dificultando e estressando aquela criança que não conseguiu perceber que é a luz. Então ela passa o semestre inteiro na sua aula, irritada, sem conseguir participar, porque tinha uma luz que estava lá que ficava com um efeito que o seu olhar não conseguia perceber, mas que a percepção dos sentidos, eu penso sempre a neurodiversidade a partir dos sentidos. E a mesma coisa vale para pensar os sons, se tem um barulho que incomoda, a criança, o adolescente ou o adulto vai ficar com dificuldade de participar, se vai estar vestindo uma roupa que incomoda, então, assim, na verdade, você tem que estar com esse olhar bastante preparado para você criar essas ferramentas, né, para poder... Às vezes eu mudava o tom da luz e a aula era uma maravilha. E a criança não verbalizava aquilo. Eu percebia pela irritação do olho que era alguma coisa com a luz. Então pense sempre a questão dos sentidos. Então você tem a pessoa com autismo
e eu acho que nas várias condições neurobiológicas, com percepções diferentes, ou seja, né, como que é falar sobre carinho para uma pessoa que tem uma percepção sensorial que não, que quando o toque acontece não é uma experiência positiva. Então, aí o carinho para essa pessoa tem um outro lugar, tem que ser pensado de uma outra maneira. Então, esse universo da neurodiversidade vem fazer a gente ampliar mais ainda o nosso repertório para perceber e inventar novas possibilidades de tocar os sentidos dessas pessoas ou de criar situações em que os sentidos estejam assim mais possíveis dela poder se expressar e participar dos jogos. As terapeutas ocupacionais sabem muito sobre isso. Interessante ler o trabalho sobre integração sensorial. Trabalhei muito com terapeuta ocupacional e elas falam sobre isso, para ir preparando o aluno a lidar com certas texturas, com certos espaços, com o risco no chão, com um toque no pé. Às vezes você vai ter um autista que só fica de meia, não coloca o pé no chão, porque aquilo provoca uma sensação que não permite que o aluno participe da aula. Então, você vai fazer o quê? Botar a pessoa ali para sofrer e ficar de pé descalço e não conseguir participar da aula de teatro? Ou você vai ser inclusivo e falar, não, vamos embora com a meia mesmo, tá ótimo, dá para não cair. E vamos embora. A Isa, pode falar, desculpe. Não, eu estou pensando aqui porque os cursos que a gente participa, né, eu sinto que as pessoas querem, é sempre uma curiosidade que a gente consiga compartilhar como que a coisa é feita na prática, né? Como que a gente operacionaliza isso? É realmente aí que está o pulo do gato, está sendo difícil para caramba para a gente dar essa aula de teatro para esse público e online. Assim, para fazer o plano de aula, a gente senta e fica horas pensando, e aí isso que você está falando, Fabrício, eu contribuo com duas coisas, uma experiência que eu trago dos meus processos. Eu preciso pensar tudo por partes. Então, até o meu raciocínio, eu tenho que entender de onde eu estou partindo com o meu raciocínio. Já não posso partir desse meu raciocínio. Eu vou fazer uma atividade assim, que vai por ali e vai chegar lá. Não, eu vou por partes, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Porque existe um processo de coerência mental do nosso público que ainda tem peculiaridades de cada um, mas geralmente essa concordância do todo é uma dificuldade para as pessoas neurodiversas, né? Para boa parte delas, essa coerência do todo, a complexidade do todo. Então, a gente também, como professor de teatro, mesmo que trabalhe nesse lugar da inclusão, ou outros terapeutas, a gente tem que começar a tentar se aproximar um pouco daquele modo de raciocínio também, para que a gente descubra ali as lacunas. Porque a gente também vem muito preparado com as minhas atividades do teatro, meu plano de aula e tudo, mas não é muito por aí. E você falando isso agora, Fabrício, é pior ainda, porque quando eu chego também numa sala de aula, tô falando no contexto da escola, cheguei com o meu planinho todo arrumadinho, bonitinho, para dar uma aula para 40 pessoas, mas caramba, eu nem conheço profundamente aqueles 40 indivíduos de verdade, as peculiaridades. Eu sei lá que João também não aguenta textura, que ele tem questões com amarelo, com bolinha. Então, até nesse contexto, a gente também tem que ampliar mais, né? E isso, para os nossos alunos neurodiversos, isso é fundamental. Você tem que entrar para fazer aquele trabalho, eu tenho que saber como é que eu vou preparar uma abordagem, uma prática para fulano, se eu não conheço fulano. Eu tenho que entender que fulano tem mãe, tem pai, consegue se expressar de maneira verbal, não verbal. Então, ele é não verbal. Tá. Vou pensar em como que eu vou trabalhar, então, narrativas com essa pessoa que não é verbal, porque a gente acha que a narrativa é só verbal, mas não, existe a narrativa corporal. Como que ele vai se colocar no meio, como que ele vai narrar se ele é não verbal. Então, eu vou ter que potencializar esse corpo, porque o corpo é o que ele tem para se expressar. Vou nas atividades corporais. Então, peraí, ele não pode fazer aula sem meia. Então, a aula de fulano, ele vai ter que, né, tá com aquele sapato, ou, não para quieto, porque é desorganizado, não consegue ficar ali para poder prestar atenção em mim, vou criar um meio, vou mandar ele fazer aula dentro do bombolê, dentro de um quadrado, no tapete contador de história. Agora, esses meios usam o tapete contador de história, que é uma canga, um pano que eles têm em casa, bota no chão e senta no tapete contador. Entendeu? Porque eles vão ficar ali. Então, a gente começa a inventar acesso, tipo, fulano não para fazer aula, eu vou tentar
Ele não vai parar, porque é uma peculiaridade dele, mas em que momento ele pode estabelecer o mínimo de contato comigo? Nossa, a gente tem que ser muito inventivo. Caramba, venho aqui, pego um negócio. Gente, uma transformação, mas essas transformações, esses ajustes que a gente vai fazendo só vem quando a gente conhece com quem nós estamos trabalhando. Isso é o mais importante, é isso que vai definir o que a gente vai fazer, entendeu? Assim, tô falando, falei até rápido, que dá uma agonia de verdade quando a gente pensa em como fazer o trabalho. Mas, olha, ouvindo, assim, enfim, eu sou bem acelerado, né? Eu acho que eu sou TDAH não diagnosticado. Mas eu fico pensando sempre essa coisa, tipo assim, que não tem mesmo... Você precisa se colocar no lugar deles para você poder fazer uma prática inclusiva. Então, assim, às vezes, por mais que pareça um monte de informações sobre as várias condições neurobiológicas, se você for observar exatamente como é descrevida cada dessas condições, ela vai estar baseada no comportamento. E comportamento é ação, teatro é ação. Então, você vai perceber que a agitação psicomotora, como que você vai lidar com uma agitação psicomotora, né? Talvez criando situações que façam essa borda do corpo daquela criança, né? E daí se você ficar falando em muitas coisas subjetivas e palavras, às vezes um aluno funciona muito mais quando eu desenho para ele o comando do que quando eu falo. Porque ao falar, ele tem muito mais praticidade de comunicação e o cérebro funciona pela imagem. Então, quando eu fico lá falando, vai, faz isso, não sei o que, e mexe dessa forma, na terceira frase, a criança já não está mais prestando atenção no que eu estou dizendo. Então, assim, a gente tem que ser hábil como um diretor de teatro mesmo, quando olha um ator e percebe o ator, a performance do ator. Eu sempre coloco esse olhar no meu trabalho e isso também para quando eu observo a pessoa que está trabalhando comigo dentro do contexto da neurodiversidade. Qual é a performance em termos de comportamento? Aonde que essa pessoa ainda não conseguiu acessar, fazer um objeto, reconstruir um objeto concreto? Então eu boto o concreto na mão, tiro, boto, tiro, vou repetindo. Aí a pessoa não consegue fazer no ambiente e quando você vê um dia, depois de 200 repetições, vai. A conexão neuronal acontece e o negócio vai. Então, assim, realmente está aberto para muitas vezes se sentir impotente e incapaz, como eu acredito que muitos professores da escola pública se sentem ao tentar trabalhar teatro no contexto da inclusão, mas às vezes, se vocês, quando recebem a informação, você vai ler um pouco sobre autismo, sobre o TDAH, sobre a dislexia, aquilo já faz você perceber de uma outra maneira global o cérebro daquele sujeito. E pensar, poxa, mas como o meu exercício pode se adaptar para valorizar essas características desse sujeito, né? Enfim. Quem quer falar? Posso falar um negócio, gente, rapidão? Só para não esquecer, gente, desculpa, que a gente fala muito, né? Deixar já até amanhã. Só queria dar uma contribuição para o seguinte: existem muitas metodologias de ensino mesmo, falando de campo de ensino, nessas escolas todas construtivistas, enfim. Eu tenho trazido, às vezes, esse tipo de olhar para o processo educacional, para o momento da aula, para a minha prática de teatro. Então, às vezes uma aula certinha, bem planejadinha, nesse planejamento tradicional que a gente conhece, não funciona. Então, eu faço um tema. Hoje é o dia da natureza, entendeu? Porque eu preciso que ele perceba, que ele tenha noção, eu vou por tema. Hoje é o dia da água. E aí eu vou trabalhar a qualidade da água, do movimento da água, que é leve, enfim, nesse campo do movimento. Aí vou trazer imagem, figura da água, porque ele tem que reconhecer também imageticamente o que é água. Vou trazer, de repente, a cor da água azul, aí meu telefone é azul, um monte de coisa é azul. Aí já passou para cor, né? Já fui para cor. Já quem que vive na água, no mar, já falei de bicho. Então, assim, acaba que o tema, ele te leva a uma multiplicidade de conhecimentos, às vezes, né? Quando a gente não consegue ter quando a gente não vai conseguir trazer aquele plano, enfim, né? Que a gente desejaria executar. Às vezes, parte de um geral para chegar nas minúcias, assim. Desculpa, Fabrício. A gente é muito tradutor, tem que ser muito tradutor. Tradutor. É só a questão da materialidade que eu acho que, né, dando aula para graduação, uma coisa que para mim fica muito clara, às vezes, assim, né, no estágio de docência que eu fiz,
é que a gente parte também de uma coisa de que o teatro, ele não tem essa coisa do imaterial. E o que eu percebi é que, às vezes, se eu tenho material, se eu trago para o concreto aquilo, a aula desenvolve, sabe? Então, essa coisa da gente entender que o teatro também não é só imaterialidade, não é subjetivo, essa questão do você ter o material e de você entender que teatro também é narrativa, nossa, assim, às vezes deslancha, mas assim como nós, cada dia é um, tem dia que não dá, né? Então. Fabrício, queria falar. Tá sem microfone, Fabrício, a gente não está te ouvindo. Pode falar, manda ver. Oi, eu não sei se você vai lembrar, eu sou o Marcelo, aquele que te convidou para aquela live na escola, lembra? Pois é, estou aqui. Eu estava ouvindo a Raíssa falar e uma preocupação que eu tenho é que, assim, a questão do nosso trabalho, eu trabalho em escola pública municipal há 25 anos. Então, eu já vi de tudo dentro da escola. E uma das maiores dificuldades que eu tenho não é propriamente lidar com o aluno, mas muitas das vezes fazer a família entender a dificuldade desse aluno, o grupo entender a dificuldade desse aluno. Para mim, isso é muito mais difícil, porque quando você tem uma parceria com a família que acolhe, que entende, que compreende a problemática ou a dificuldade daquele aluno, a gente consegue acolher ele melhor em sala de aula. Mas quando o aluno chega na sala de aula tendo todas essas dificuldades, e todas essas dificuldades sendo um tabu, não podendo ser falada, não podendo ser perguntada, não podendo ser questionada, para a gente poder entender, porque o próprio aluno tem um entrave quanto a isso. Isso é um assunto tabu, não se fala, né? E aí ele cria várias suposições, vários artefatos, vários personagens para fugir daquilo o tempo inteiro. Então, para a gente que trabalha com teatro, em sala de aula da rede pública, para mim, dentro do meu relato, o mais difícil, o mais dificultoso, o maior entrave que a gente tem é quando a gente tentar convencer a família que ele tem problemas. Eu tive uma aluna que eu acompanhei ela em 2 escolas, ela fazia parte de uma escola, que tentou o tempo inteiro colocar ela na sala de recursos, e a família dizia que não, porque ela não tinha nenhuma dificuldade, que você via a olho nu, assim, pelo comportamento, pelas atitudes, né? Pelo cognitivo dela, que ela tinha um comprometimento muito sério. Olha o grau de problema que a gente tem dentro dessas relações. Aí ela foi para uma outra escola que eu dava aula, porque de tanto aquela escola insistia, a família tirou ela da escola. Aí levou para uma outra escola que eu dava aula. E aí chegou lá, a professora da sala de recursos chamou a família e tentou explicar e falou assim, porque se a senhora levar ela no médico e ela tiver um laudo, ela tem um auxílio do governo quanto a isso, porque ela é uma aluna que tem isso. Aí falou em dinheiro, gente, é tão cruel falar nisso. Falou em dinheiro, aí a família assumiu que ela tinha esse problema. E por conta da família ter assumido, tudo começa a fluir de uma maneira diferente, né? Essa menina hoje é casada, tem até o ensino médio, que ela concluiu dentro das limitações dela, casada, dirige a casa dela, já teve um filho, né? E canta no coral da igreja. Né? Ela não conseguia se sociabilizar dentro das aulas. A partir deste momento que a família aceita, por outros motivos, que não pela limitação da filha ou pelo problema da filha, mas por outros interesses, mas como é que a coisa flui, como é que a coisa acontece, né? E que é isso, elas não são mais meninas, são diferentes. Elas têm um tempo diferente de aprender e que a gente tem que estar aí lutando por isso. Era isso. Eu acho muito legal, assim, né? Quando isso deixa de ser um problema, a condição da pessoa, né? A gente percebe, assim, né? Exato. Quando a gente assume. Para os meus alunos adolescentes e adultos, que eu convivi durante muito tempo, por ano, era muito importante, né? Era mais fácil quando eles informavam os outros da sua condição neurobiológica, né? É importante envolver a turma, penso eu, os colegas no desenvolvimento do sujeito.
E acho que, não só no teatro, como em qualquer outra disciplina do conhecimento, a criança vai ter dificuldade se não tiver uma família que não a aceita, né, que tem dificuldade com quem ela realmente é. Então, as minhas alunas, os meus alunos que estão na universidade hoje, né, enfim, eles avisam, gente, se eu estiver aqui fazendo uns flapping, ó, não tem nenhum juízo de valor, eu só estou tentando me organizar sensorialmente para continuar prestando atenção na aula. Então, a partir do momento em que ela se abre e diz quem ela é e que esses comportamentos que poderiam soar estranho ou como problemas, né, para os outros, se tornam só características daquela pessoa. Então, ela, quando precisa descarregar... Características. Essa é a palavra. Exatamente, ela vai lá, faz a descarga sensorial dela e consegue voltar para a sala e acompanhar o restante da aula. Então, isso é muito importante a gente entender isso, né? Que então é preciso a pessoa se assumir, a família assumir que aquele sujeito nas variadas condições neurobiológicas que aquela pessoa tem, né? E não enxergar isso como um problema, né? Paula quer falar, Márcia também? Eu quero falar, mas como uma pessoa neurodivergente, né? Aí, né, falando como quem viveu e quem vive nessa experiência. Eu acho que tão importante quanto, né, a família, porque meu pai até colocou um comentário aqui no chat, achei bonitinho que ele estava aqui na sala, o marido colocou agora aqui também, é tão importante quanto a gente, a família tomar também conhecimento de que a gente é, de que a gente funciona diferente, e aí os professores também são os colegas de escola. Isso aqui, pelo menos, assim, junto com a escola da minha filha, eu não consegui ainda esse espaço. Por que que todos os colegas têm que usar lápis aquarelável e ela tem que usar lápis grafite colorido? Porque ela pode apagar, porque ela tem direito de errar, porque o cérebro dela sabota ela o tempo todo, né? E aí aquilo, ao invés de ser entendido, né, e ver a qualidade dela de resolver um problema, por exemplo, tá aí, o pai tá aí ainda. Ao invés de ver aquilo como como é que fala, para ajudar a Júlia, né, ajudar a criança naquele ponto, fica velado, sabe? Aquilo fica nivelado, sabe? É um lugar que eu estou brigando, assim, né? Eu tenho entrado, tenho conversado com a professora, conversado com a coordenadora pedagógica. Assim, olha, eu não estou falando de livro, eu estou falando de quem viveu a experiência, de quem sabe que isso dói, de quem tem uma outra relação com o mundo, de quem tem uma outra relação sinestésica com o mundo. Agora, como fazer também com que essas crianças entendam, sabe? Não é só falar, somos todos diferentes. Mas e aí? Qual é a tua qualidade e qual é a coisa que te agarra, né? Aonde que você não flui e o que você flui, né? Então, quando eu penso assim, né, eu não me lembro, porque, enfim, meu pai tá aí, se ele por acaso lembrar, porque a gente também, nesse negócio da dislexia, de descobrir a dislexia, a gente desconfia que meu pai é dislexo, vai falar que não no chat, mas os textos dele não me enganam, mas, assim, eu não me lembro de ter contato com professor de arte na escola. Porque se eu tivesse tido um professor de arte, né, porque eu morava no interior, olha lá, sei não. Se eu tivesse tido um professor de arte ali e que esse outro lugar da criatividade me possibilitasse criar, a minha relação seria outra com as letras. Entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar também de como fazer com que as próprias crianças olhem umas para as outras. A gente fala de cultura da infância ali, tá tudo junto, gente. Sabe? De como eu vou fazer com que aquele colega. Então, quando chega aqui em casa, que vem dormir aqui em casa um ou outro, essa história da dislexia ela é falada. Né? Eu tenho uma caixa de teatro de sombras que eu brinco, porque se eu coloco na sombra a letra D, por exemplo, você vai ler B. E quem tá errado? Eu não tô errada. Eu tô lendo D. E você também não tá errado porque você tá lendo B. E aí? Mas meu cérebro troca. Aonde eu leio D, eu leio B. A maior facilidade. Onde eu leio P, eu leio o quê? Entendeu? Então, eu brinco, eu faço essa brincadeira de sombra com as outras crianças numa tentativa de amenizar o impacto de sala de aula. Mas eu sou mãe, né? Aí eu fico num outro lugar também que é muito chato, né? É multifacetada, né, Paula? É mãe, é aluna. Mas é isso.
ver também com o estímulo das atividades cooperativas, né, dentro de aula, não estimular a competição, né, quem vai acertar primeiro, né, porque daí você acaba provocando ansiedade, frustração, né, e quando a gente pode fazer tudo junto, quando cada um contribui em cada ação com aquilo que tem, né, de característica, de saber, de conhecimento. Você falando isso, Os laços estava afetivos numa... vão ficar mais fortes e os vínculos vão acontecer e através do vínculo rola transformação e desenvolvimento. Eu Tá? estava numa aula de jogos já agora, depois que eu recebi o laudo, eu falei, tá, então até eu ver o estímulo e eu processar, eu levo mais tempo. E o negócio era o seguinte: quem for o último a levantar a mão sai da roda. Não saía. Eu não saía. Tem gente sabotando. Eu não saía, não saía. Aí eu falei, você quer saber? Não é que eu estou sabotando. É uma ação e reação que é mais lenta. Isso adulta já. Eu falei, não, agora eu comprei a causa. Eu fazia corrida para os que têm ansiedade extrema, que ganhava quem chegava por último. A dificuldade para poder eles conseguirem fazer o movimento mais lento era imensa, gerava, mas assim, você mostrava uma outra perspectiva do mesmo exercício. Então você conseguia fazer com que não fosse só uma característica valorizada da velocidade, mas a da contenção, a da lentidão. Então, assim, é sempre possível modificar os exercícios para incluir. Eu posso falar uma coisinha rapidinho sobre o que o José falou? Tem tempo, Fabrício? Não sei. Raíssa, deixa eu te falar uma coisa, não é José, não, é que eu estou entrando num computador que não tem meu nome, é Marcelo. Desculpa, Marcelo, eu estou errada. Perdão, Marcelo. Pode falar, Fabrício, rapidinho? Como é que está o tempo? Olha, a gente está... Depois você encerra, daí vou abrir para a Márcia e a Paula se despedirem. E a gente tem ainda uns guerreiros aqui, estamos em 33, tá ótimo, vamos embora. Mas isso que você falou, Marcelo, eu compartilho, existe essa dificuldade que isso rodeia o nosso trabalho o tempo inteiro, isso pode de fato nos impedir, né? E aí, pensando no seu contexto, né, especificamente talvez da escola, você tivesse também que propor, além de todo o trabalho que você tem que fazer, você ainda tivesse que gerar experiências para reflexão da diferença, né, também. Porque a gente fala de diferença, mas a gente precisa viver de verdade o que é se sentir diferente, se colocar nesse lugar da diferença e enxergar o outro, né? Do outro. Então, assim, a gente só fica somando missões, na verdade, na nossa vida, né? Mas acho que tem que ser por aí. Naquele CIEP, Fabrício, que a gente fez aquela live, o ano passado, nesse mês de setembro, eu fiz uma sexta-feira de experiência com os meus alunos. A aula começou às 6 horas, os alunos entram em sala às 6h30. Por quê? Porque a gente chega e janta primeiro. Aí eu levei vendas e vendei os olhos de todos os alunos que me esperam para jantar, porque são aquelas senhoras, aqueles senhores, aqueles rapazes já com 30 anos, que estão ali tentando alguma coisa, porque eu trabalho no PEJA, que é Projeto de Educação de Jovens e Adultos. E aí nós jantamos todos com os olhos vendados, pegar o talher, saber qual é a comida, pegar a comida lá na cozinha vendado, e eu ir orientando, anda para a direita, assim. E aí, depois, na sala, nós fomos falar sobre essa sensação, sobre essa experiência. Subimos para a sala, tem uma rampa com os olhos vendados, e na sala eu fui fazendo outros exercícios com eles para essas outras percepções que eles têm. E aí nós fomos falar sobre essas questões, né? Do não ver, do não ouvir, como é que seriam esses jogos. E assim, saiu uma conversa que a coordenadora teve que chegar lá e falar, olha só, gente, acabou, já é 10 horas da noite, vamos embora. Porque a gente esquece da hora, a gente ficava, né? Aí fomos criando cenas em torno disso, fomos criando assim, como pegar um ônibus com um cadeirante, como é que é o Rio de Janeiro, como é que é a sua realidade aqui, porque eu trabalho nas 2 escolas que eu trabalho, são dentro de comunidades. Ainda tem mais esse pormenor, né? A gente convive com tiroteio, a gente convive com gente armada na porta da escola, né? Mas a gente já está assim, já estou tarimbado, já sei como é que é, a gente já chega, qual é, irmão, não sei o quê, já vai entrando, leva aquela defumação de maconha na porta, já chega lá dentro sem energia ruim, entendeu? É nesse nível. 25 anos convivendo. Marcelo, eu vou ter que... Tem 10 minutos, tá? Ok, acabei.
Muito obrigado pela sua contribuição, foi ótimo ouvir você. Eu também trabalhei nas comunidades, eu sei dessa realidade, e é muito importante o trabalho com o teatro nesses contextos. Gente, eu vou ter que encerrar 10 minutos, né? 2 horas aqui já. Gente, eu vou pedir então para vocês três, se quiserem continuar conversando ali no chat, vamos lá então para as palavras finais. Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui, e todo mundo que está aqui também no chat. Muitas achei no início que não ia dar nada esse chat, agora não estou nem conseguindo mais acompanhar. Bom, gente, a gente se encontra na próxima quinta. Maria, palavras finais, então, para a gente encerrar o encontro de hoje. Muito obrigado ao Marcelo, que trouxe uma fala, foi o único aí e a todas as perguntas e comentários que vieram através do chat. Quero agradecer, então, também, agradeço o Fabrício por organizar esse momento aqui dessas partilhas, agradecer as colegas que falaram, o pessoal todo que compartilhou aqui com a gente também, né, essa noite, e queria, por fim, destacar, nisso que vocês vinham falando, esses momentos finais, a importância da circulação de saberes, da informação, da educação sobre acessibilidade e inclusão, né, que nos proporciona reconhecer de onde que vêm esses padrões que guiam as nossas vidas, guiam os nossos modos de responder ao mundo, de ler o mundo, e por que eles se fundem aos nossos modos de viver e conviver, né? Eu acho que a importância da educação está aqui também, de a gente ir desmistificando um pouco, né? Rompendo isso desse tabu que sobre certas coisas a gente não fala. E isso para colega, para turma, para família, para comunidade, para os professores, enfim. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, se educar sobre esse assunto, a gente vai descentralizando do problema e destacando isso, essa construção social que oprime e minimiza muitas pessoas, né? Como eu falei antes, a gente está falando aqui de um nicho que é super importante, mas a gente sabe pelas nossas vivências de vários outros que são invisibilizados, digamos assim, né, excluídos por conta de padrões específicos. Então, quero reforçar a importância desses diálogos e da gente fazer esses conhecimentos circularem mesmo, né, para conversar sobre esses assuntos cada vez mais. Muito obrigada, gente, todos, todas, todes. Foi um prazer, foi muito bom. Fabrício, obrigada. Márcia, obrigada. Foi bom revê-la novamente. Raíssa também eu encontrei da outra vez com o Fabrício. Né? Obrigada aí pela troca. Né? É bom falar de nesse lugar de falar da dislexia, porque somos muitos e somos poucos com laudos e que não tem esse reconhecimento, e onde eu estou apostando é que o professor de teatro ele pode ajudar a família, ajudar a olhar para essas pessoas como eu, sabe? Tenho sorte de ter uma família, né, que me possibilitou acesso à cultura, acesso a livro, acesso à leitura, acesso a uma boa música, mas eu fico pensando naqueles que não têm essa oportunidade, né, que a gente possa ajudar a olhar por essas crianças também. Obrigada aí mais uma vez pelo encontro. Gente, muito obrigada também, viu? Muito feliz de ver que a gente está aqui junto. Essa coisa do online é confusa, mas saber que está todo mundo reunido, cada um no seu lugar essa hora, é um negócio mágico mesmo, né? Realmente. Então, só tenho a agradecer pelo encontro. Muito obrigada, Fabrício, por ter convidado. E é isso, a gente sai daqui, né? Falamos durante 2 horas, a gente sai sem nenhum tipo de solução, a gente só sai com mais trabalho, mais coisa para a gente refletir, pensar e praticar, né? A gente sai assim, mais coisa para fazer. Obrigada. E é isso, gente. Podem ter certeza que a única coisa que a gente tem em comum são as diferenças, viu? O resto é padrão. Um beijo para todo mundo e até quinta-feira que vem, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Palmas para as meninas que ajudaram.